Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Literatos Capital. Analisaremos hoje a obra Catedral de Notre-Dame de Reims, obrigatória, do Pazzum da Universidade de Brasília. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa obra e também como ela pode cair no Paz, é só seguir com a gente nesse vídeo até o final. Eu sou o professor Leonardo e vamos começar agora então essa análise. Bom, logo de cara temos uma imagem da catedral, uma imagem durante o dia, onde é possível ver a sua imponência, ver aí que ela é bem extensa, né? E também algumas características já góticas aqui presentes, né? Como a gente vê aqui nessa parte da frente, uma característica desses arcos aqui com essa pontinha, então já é uma característica das construções, né, e da arquitetura gótica. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a história. Ela passou por diversos problemas aí durante a sua construção. Ela teve vários incêndios no seu interior durante as construções, mais de um inclusive, pegando fogo no telhado, enfim, foram vários e vários anos para construir essa catedral e durante as construções aconteceram diversos desastres, digamos assim. Durante a Guerra Mundial, a catedral também foi bombardeada pelos alemães, então eles queriam desmoralizar o povo da França, né, pensando em destruir um símbolo nacional. Aí eles bombardearam a catedral e ela foi atingida por um total de 288 projéteis. Durante a Guerra dos 100 Anos, é interessante ressaltar também que a Joana d'Arc insistiu para coroar o rei Carlos VII em Reims e marcou assim o poder do reino na França no conflito contra os ingleses. É importante você perceber que a gente está falando da França, então saber um pouco mais sobre a história da Joana d'Arc também é importante, né, porque ela é considerada, ela é uma santa da França, né, foi canonizada e também é considerada a padroeira da França. Bom, a cidade de Reims então se tornou uma cidade dos reis, né, como eles chamam, porque era onde os monarcas eles eram coroados e adquiriam o trono da França. A catedral é especialmente conhecida pelas 2.303 esculturas existentes nela e é o edifício religioso que mais tem esculturas no mundo, né? Uma delas é a mais famosa, que é o Anjo Risonho, porque é uma escultura que virou um símbolo assim da igreja. A gente tem aqui uma imagem, ela é uma obra que foi feita aí provavelmente em 1240, né? E ela se tornou um ícone da propaganda francesa durante a guerra como um símbolo da cultura francesa destruída pela barbárie alemã. Então a gente tem aí a imagem do Anjo Risonho para que você possa ver também. Aqui temos uma outra imagem, uma vista frontal da catedral, onde é possível a gente ver essas características mesmo arquitetônicas de uma maneira mais clara. E a gente vai ver isso também mais à frente na planta dessa catedral. Temos aqui a vista interna da catedral, né? Ela que é um exemplo, né, impressionante de arquitetura gótica que floresceu ali na Idade Média, foi construída entre os séculos 13 e 14, é conhecida por essas altas torres, por esses vitrais coloridos que a gente vê aqui ao fundo e também pelas esculturas que eu disse para vocês anteriormente. Lembrando que o que mais deixou essa catedral com esse aspecto de importância mesmo, inclusive ela é considerada um patrimônio cultural da Unesco, foram as questões que ela vivenciou, digamos assim, na história da França. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. Então, ela não é apenas uma obra-prima arquitetônica, né? Mas ela é um local de grande importância histórica, porque foi onde muitos reis da França foram coroados, incluindo o Carlos VII, o Luís XVI. Então, a coroação na Catedral de Reims, ela simbolizava a legitimidade desses reinados. A gente vai ver aqui mais algumas imagens, ó. A gente tem esse detalhe aqui dos vitrais, lembrando que durante os bombardeios, esses vitrais eles foram quebrados algumas vezes, então eles foram substituídos depois por outros, mas mantendo aí as características góticas
né? Esses vitrais coloridos, que coincidência da luz, ficam bem interessantes também para a gente observar. Nessa outra fotografia dá para a gente ver bem, também de um outro ângulo, os vitrais e a parte interna. Lembrando que tem esse pé direito alto, né, que a gente chama, quando tem essa altura, né, do chão até o teto. Então a gente chama de pé direito e é bem extenso, que é uma característica também das construções góticas. Só voltando aqui nesses vitrais, porque logo quando você entra na catedral, uma das primeiras coisas que chama a atenção são esses vitrais, que são incríveis mesmo, né? Essas janelas de vidro colorido, elas contam histórias da Bíblia, da vida dos santos, então tem um pouco de magia ali também, né? E eles também, como disse para vocês, iluminam o interior da catedral com cores, então traz essa atmosfera mais celestial para dentro do templo, né? Da catedral, no caso. Aqui a gente tem algumas esculturas, a fachada aí, a gente pode perceber que são várias, a gente tem um aglomerado de esculturas, então a gente vai perceber que isso é bem forte nessa catedral, uma vez que ela tem o maior número de estátuas, né, num templo religioso no mundo. Então, realmente existem várias e várias esculturas nesse templo. Temos aqui um outro detalhe, esse daqui sempre tendo essa narrativa, a gente vê aqui alguns santos, a gente vê aqui algumas anjos também, né? A gente vê essa cabeça. Então é muito interessante perceber que sempre vai ter uma narrativa ali, né? Sempre vai estar tentando contar uma história. A gente deve pensar que há muitos anos atrás as pessoas elas se orientavam muito mais por essa questão da imagem, né? Então a Igreja Católica ela necessitava passar os seus valores morais, enfim. E muitas pessoas não eram alfabetizadas. Então, geralmente, todas essas pessoas elas entendiam essas histórias e essas passagens a partir de imagens, seja de pinturas, esculturas, sempre levando essa narrativa de passagens bíblicas, enfim, da cultura católica mesmo. Temos aqui a planta da catedral, que é bem interessante. A gente pode perceber a entrada até o fundo, né? Então, essa planta ela vai mostrar aqui direitinho a extensão que essa catedral tem. Ela é mais comprida, assim, uma característica também da arquitetura gótica. Aí a gente tem aqui alguns tópicos sobre como essa obra pode cair no PAS 1 da Universidade de Brasília. Então, primeiramente, itens sobre a arte gótica, pensando aí todo o período da arte gótica, toda a sua força, né, na história da arte, enquanto arte. Itens também sobre a Primeira Guerra Mundial, seus desdobramentos. Aí a gente pode pensar que, infelizmente, né, a Catedral de Notre Dame de Reims ela sofreu diversos danos aí durante a Segunda Guerra Mundial e, felizmente, ela foi restaurada, né, com muito cuidado para que as futuras gerações pudessem apreciá-la. Então, isso também é um aspecto importante que deve ser levado em conta. Reflexões sobre os diversos acontecimentos históricos que aconteceram na Catedral de Notre Dame de Reims. A gente pode falar aí todas as coroações, toda essa questão da Joana d'Arc também, como eu disse para vocês, e tudo que a catedral representa para o povo da França. Então a gente tem que estudar um pouquinho mais a fundo essas questões históricas para que a gente possa conseguir responder esses itens lá na prova do PAS de maneira mais assertiva. Itens sobre as diversas formas de registro de memória para representação sociocultural, historicidade e geograficidade. Então a gente está falando aqui também de questões históricas, mais uma vez, das questões geográficas, mas a gente não pode descartar, como eu mostrei para vocês a planta da catedral, que pode vir uma questão de matemática. A gente sabe que a prova do PAS é uma prova interdisciplinar, ela pode utilizar aquela planta e pedir para você fazer, sei lá, uma equação, enfim. Então é importante pensar que não necessariamente a questão será sobre artes visuais, ou sobre história, ou sobre filosofia, enfim. Ela pode ser inclusive uma questão de matemática. Vamos só voltar aqui na imagem para eu mostrar para vocês essa imagem geral dela, para a gente falar um pouquinho
sobre essas medidas mesmo da catedral, porque ela tem 149 metros de comprimento e 87 metros de altura. Ou seja, dá para a gente perceber aqui com as pessoas que estão aqui, ó, na rua, na frente, a gente consegue perceber que realmente é uma construção bem imponente, né? E que é uma construção que realmente impressiona as pessoas que estão passando e que visitam esse local. A catedral, ela é uma maravilha arquitetônica, muitos chamam assim, porque é um lugar carregado de história, é um lugar que nos lembra da importância da arte também, da cultura, das tradições que moldaram a sociedade ao longo dos séculos. Então é muito importante você estudar esses aspectos também culturais, que também estavam presentes nessa época, para que você possa conseguir fazer uma prova e acertar a maior parte dos itens, caso eles venham ser cobrados na prova da primeira etapa do PAS da Universidade de Brasília. Eu te agradeço a companhia aqui comigo durante esse vídeo, espero que ele tenha ajudado a você entender um pouco mais sobre essa obra e a gente se vê nas próximas análises aqui no canal Literatos Capital. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus contatos e se inscrever no nosso canal para receber as notificações quando publicarmos novos conteúdos aqui. Um abraço e a gente se vê. Até mais.